Olá, olá! Então, tem um tema bastante polêmico, né? Que eu vou abordar hoje, sobre as questões da polaridade, da dualidade, né? Ou multiplicidades. Então, nós vivenciamos hoje, na nossa sociedade, né? E não só na nossa sociedade aqui no Brasil, né? Como também em vários países, sobre essas questões, né, de divergências e de muita acirramento político, né, socioeconômico, cultural. Eu vejo isso, quer dizer, isso é dentro da minha ótica, que não quer dizer que eu esteja certa ou errada, mas assim, refletindo sobre isso, eu percebo que isso é, por um lado, bastante positivo, porque as pessoas estão se movimentando. E as pessoas estão emitindo as suas ideias, suas crenças, e muitas das vezes essas ideias, essas crenças, elas colidem com as ideias e crenças de outras pessoas. Então já dizia um ditado, toda unanimidade é burra, e eu também acredito nisso. Eu acho que a efervescência das diferenças, da multiplicidade, traz um enriquecimento muito grande para o escopo da nossa alma, do nosso ser, entendeu? Porque a gente começa de diferenças e de diferentes ideias, diferentes ideologias, diferentes entendimentos, a gente começa a elaborar a nossa própria ideia, nosso próprio entendimento, porque cada um de nós tem a sua história pessoal e ela contém toda uma vivência de experiências, de conhecimento. Então, eu não posso achar que a minha história é melhor que a sua história, que eu tenho mais sabedoria do que você. Eu posso até ter um conhecimento muito grande, mas isso não quer dizer que eu sou mais sábio que você. Porque hoje nós sabemos das múltiplas inteligências, né? Tem pessoas que têm um QI altíssimo a nível da razão, do raciocínio, e tem praticamente zero de inteligência emocional, né? E até inteligência espiritual. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu acho que é importante que a gente tenha, a primeira coisa, a tolerância, respeito pelo outro. Porque se a gente não tiver isso conosco mesmo, né, a gente não vai ter com o outro. Todo desrespeito que a gente tem com o outro, a gente tem conosco mesmo, né? Então, toda narrativa, toda mentira, toda situação escusa, né, ela vai ser desvelada. E isso, quando a gente está realmente no processo de estar em conexão com a sua verdade, com aquilo que você acredita e realmente testemunhando isso, porque não adianta nada fazer as narrativas, né? E de repente você agir de uma outra forma. Eu não estou dizendo assim que a gente vai ser santinho, né? Nem santinho do pau oco, mas enfim, que a gente possa realmente estar testemunhando aquilo que a gente realmente acredita, que a gente fala, né? Então, se a gente começa a entrar num processo para defender as minhas ideias, eu, entre aspas, crio uma realidade, uma narrativa que eu entendo que vá convencer as pessoas, independente se ela está correta ou não, você já está agindo contra o seu próprio autorrespeito. Então, se a gente está errado, se a gente se equivocou, é importante que a gente entenda que existe todo um tempo, que a gente tem toda uma, vamos dizer, oportunidade da gente rever aquilo que a gente está crendo ou de alguma forma fazendo, né, narrativas. E isso não quer dizer que a gente está voltando atrás. Eu acho assim bastante saudável quando a gente realmente entende que a gente precisa mudar, que a gente precisa fazer uma revisão. Então as ideias, elas estão aí para ser mudadas mesmo, porque nós estamos num mundo onde o movimento e as ações acontecem, as tecnologias são elas mudam constantemente e isso atinge a nós. O conhecimento, ele é mudado, ele está sempre mutável. E se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente cai na radicalidade. E essa radicalização não vai ser boa nem para nós e nem para outras pessoas. Então eu entendo que é um momento efervescente, de divergências, mas que a gente
precisa ter um pouco de estar no eixo, né? De estar podendo tomar um lado, sei lá, você realmente às vezes entende que aquele lado é o melhor lado para você se expressar para as suas ideias, mas também que eu entenda que o outro lado tem as ideias dele, né? Por mais que eu possa discordar, e eu tenho esse direito de discordar, mas eu tenho que respeitar o outro lado e aceitar que a outra ideia também, apesar de ser divergente, ela tem que ser considerada. E isso tem que estar dentro de uma magnitude onde as pessoas, a maioria das pessoas, isso que eu entendo como uma democracia, é um ato de que existe uma igualdade de condições e que vamos dizer, o entendimento maior é que possa ter realmente uma importância e um sufrágio realmente que tem validade. Então a gente precisa entender e aceitar isso. Que por mais que eu ache que eu sou o dono da verdade ou que eu tenho a verdade, o outro também tem a verdade. Eu demorei muito para poder entender isso. Eu estou falando porque eu sei, porque para mim foi um exercício muito grande. Mas hoje, por exemplo, eu consigo perceber que apesar de eu estar com a minha posição e às vezes em realmente ficar realmente bastante coesa com aquilo que eu penso, que eu sinto, eu respeito e observo as atitudes da outra pessoa como algo que esta pessoa é uma pessoa diferente de mim, tem uma história diferente de mim e que ela, de alguma forma ou outra, está encontrando aquilo que ela está projetando. É isso aí, gente. Eu compartilhei isso porque realmente a gente está vendo essa efervescência nas redes sociais, às vezes discussões acaloradas, e até um certo ponto a dialética é maravilhosa, mas é importante a gente respeitar uns aos outros, né? Eu penso que o melhor caminho é a gente realmente estar entendendo que nós estamos crescendo, evoluindo, e às vezes isso traz desafios e conflitos. Namastê, gratidão!